Oi, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos falar sobre muitas questões importantes e essenciais para entender como funciona a opressão de gênero na nossa sociedade, através de uma discussão sobre o primeiro capítulo do livro Woman Hating, que se chama Era uma Vez os Papéis. Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre os papéis de gênero, que é um assunto extremamente importante para o feminismo, né? É um dos principais pontos questionados pelas mulheres feministas, e por isso mesmo eu acredito que este é o motivo da Dworkin começar já no primeiro capítulo do livro, né, trazendo esse assunto. Porque nesse capítulo ela já traz uma análise dos contos de fadas, que é uma mídia também extremamente importante, né, porque é tão popular na nossa cultura, e como eles representam os gêneros. Ela faz uma análise de como a mulher é representada, de como o homem é representado e o que isso significa, né? Mas antes de entrar no livro mesmo, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos para explicar um pouco o que é cada um, o que é sexo, o que é gênero, o que é papéis de gênero, o que é socialização e o que tudo isso tem a ver com como as mulheres são retratadas, tanto na mídia, né, em todos os tipos de mídia, e depois na análise da Andrea, especificamente nos contos de fada. Então, primeiramente, o que é o gênero? O que é essa palavra que a gente fica ouvindo tantas vezes, sabe? Hoje em dia é uma palavra tão comum, porque se tornou muito normal dizer, porque o feminismo luta pela igualdade de gênero, e se referir a estudos feministas como estudos de gênero. Essa palavra acabou se popularizando muito, né? Mas eu acredito que nem todos saibam o que ela significa exatamente, né? Dentro desse contexto. Vale dizer que a gente colocou lá no Instagram, né, para as pessoas perguntarem. E essa foi uma das perguntas que mandaram lá uma das meninas que respondeu. Assim, não teve muitas respostas ainda, mas teve uma menina que literalmente pediu isso, né? Falando que ela não entende tão bem a diferença entre o conceito de gênero e sexo, que ela queria que a gente explicasse. E eu acho que é muito importante a gente falar disso antes de entrar no capítulo, porque são conceitos bem base mesmo. Até porque hoje em dia se confunde muito, né, um com o outro. Tipo, Pois é, e eu acho que é uma dúvida super, né, faz bastante sentido, assim, porque gênero e sexo são dois conceitos que se confundem muitas vezes mesmo, assim. É, e muitos não entendem mesmo qual que é a diferença entre um e outro, né? Então, antes de falar sobre gênero, nós vamos falar sobre sexo. Na espécie humana, assim como em várias outras, há diferenças biológicas entre os seres, pois nós somos sexualmente dimórficos. O que isso significa? O que é essa palavra estranha, né? Sexualmente dimórficos, o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que os indivíduos macho e fêmea da espécie são diferentes, biologicamente falando, né? Por conta dos nossos cromossomos, dos nossos hormônios, das nossas características sexuais. Então, nas mulheres, a gente vai ter a presença de dois cromossomos sexuais X, né? Vão ser XX homólogos, enquanto nos homens tem a presença do cromossomo X e um cromossomo Y. Isso vai indicar características diferentes nas pessoas que nascem do sexo masculino e nas que nascem do sexo feminino. As fêmeas vão produzir gametas grandes e não móveis, que são os óvulos, enquanto os machos vão possuir gametas pequenos e móveis, que são os espermatozoides. As fêmeas vão possuir a capacidade de reproduzir, enquanto os homens, né, os machos, não. E nossos hormônios são diferentes, são em quantidades diferentes. A gente tem caracteres sexuais primários e secundários que vão ser diferentes ao longo das nossas vidas, né? E dentro desse espectro também existem as pessoas intersexuais, que são, estatisticamente, é um número pequeno de pessoas que existe no mundo, né? Segundo estimativas da OMS, seriam em torno de 1% da população mundial. E são basicamente pessoas que possuem uma variação de caracteres sexuais, incluindo cromossomos, gônadas e ou órgãos genitais, que dificultam a identificação delas como sendo completamente do sexo masculino ou completamente do sexo feminino, né? Então, essa variação pode envolver ambiguidade genital, combinações de fatores genéticos e aparência, e variações cromossômicas sexuais diferentes do XX ou diferente do XY. E pode incluir outras características de dimorfismo sexual, como aspecto de face, voz, membros, pelos e formatos e partes do corpo. O que acontece é que
a nossa sociedade, né, não sabe lidar com pessoas que nascem dessa forma, que não estão especificadas, né, dentro direitinho dessa caixinha de ser biologicamente homem ou biologicamente mulher. Então, na maioria das vezes, o que acontece é que o médico acaba fazendo algum tipo de cirurgia, um procedimento para colocar essa pessoa na categoria de macho ou fêmea. Então, vai provavelmente assim que o bebê já nasce, você vê que ele tem alguma dessas características de uma pessoa intersexual, ele já vai mudar as características físicas dela, né, para que ela se encaixe, e aí vai perguntar pros pais, como que você quer criar, como um menino ou como uma menina, às vezes, né. Enfim, mas são pessoas que com certeza, assim, vão acabar sofrendo muito na sociedade, porque, né, as pessoas, nossa sociedade não está apta a lidar com isso, né? Por isso mesmo eles já adequam o corpo dessa pessoa ao binarismo do sexo, né? De ser ou fêmea ou macho. Como eu comentei, é apenas 1%, né? A estimativa da OMS. Então, no geral, os seres humanos são ou do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino. Mas essas diferenças biológicas não quer dizer que a nossa personalidade vai ser de um jeito ou vai ser de outro jeito, sabe? Isso não dita nada. Não quer dizer que a gente vai gostar de rosa ou de azul. Não quer dizer que a gente vai ser mais emocional ou mais racional. Não existe isso que as pessoas falavam no passado, né? De cérebro feminino e cérebro masculino. Hoje a gente sabe que isso não é nem um pouco verdade, né? Então a questão do sexo é puramente física, é puramente biológica. Não vai ditar a sua personalidade, nem quem você vai ser, né? Não deveria, pelo menos, né? Hoje em dia já existem umas teorias que falam sobre como o sexo também seria socialmente construído, mas a gente não vê dessa forma, né? E não é dessa forma que o feminismo radical vê o conceito de sexo. Eu peguei um texto aqui que eu encontrei no perfil Femi Raiz do Instagram, que inclusive amamos muito, né? É um perfil muito legal, muito didático, interessante. E ele foi originalmente escrito pela Rebecca Rayleigh e traduzido pela Winnie Low. E nele a autora fala exatamente sobre essa questão de que o sexo não é socialmente construído, né? Ele é uma realidade biológica. Nas palavras dela, embora a linguagem que usamos para descrever tais fatos biológicos e os valores a eles atribuídos seja moldada pela cultura, os próprios fatos existem independentemente da cultura ou do nosso entendimento social sobre eles. Ou seja, mesmo que a gente não tivesse criado as categorias homem e mulher, o ser humano ainda seria sexualmente dimórfico, então a gente ainda teria características, né, diferentes. Nosso sexo biológico ainda seria do jeito que é. Isso é uma realidade material, biológica, não foi inventada pelos seres humanos. Por isso mesmo que existe na natureza, independentemente dos seres humanos, sabe? Existe em outros animais e até em outras plantas, né? Essa diferenciação. O que foi criado pelo ser humano foi, então, o conceito de gênero, né? Que basicamente fala sobre o que vai ser criado socialmente em cima desse sexo biológico. O gênero é como se você pegasse o sexo e transformasse ele para uma noção cultural do que a pessoa vai ser a partir desse sexo biológico. Porque você ter nascido do sexo feminino ou do sexo masculino não dita quem você vai ser. Mas o gênero diz que sim. O gênero indica que por você ter nascido do sexo feminino, você vai gostar de rosa. E por você ter nascido do sexo masculino, você vai gostar de azul. E várias outras coisas, né, dentro disso. Então a grande diferença entre os dois é que o sexo é a nossa biologia, é a realidade dos nossos corpos. Já o gênero foi totalmente inventado pelos seres humanos e ele utiliza, né, do sexo para fazer uma construção em cima disso, para dizer quais características que os seres humanos têm que ter, né? Porque você ser uma fêmea ou um macho na nossa sociedade, como eu comentei antes, sabe, são só diferenças. Tipo, uma diferença não quer dizer que seja uma coisa ruim, não quer dizer que um seja melhor do que o outro, que um seja pior do que o outro, saca? É só uma diferença nos nossos corpos. Como eu disse, não quer dizer que a gente vá ser de uma forma ou vá ser de outra forma, né? O que se criou na sociedade, na verdade, foi o conceito de gênero, que é toda essa parte social em cima do sexo. Então, a partir do momento em que o médico vê que você tem ali uma vulva, vai falar, é uma menina. A partir do momento em que vê que tem um pênis, é um menino. E a partir disso vão vir uma série de significados, uma série de ideias sobre quem você vai ser, né?
Eu acho que isso, para qualquer um, se parar para pensar na sua própria vida, vai compreender isso bem claramente, né? Principalmente para as mulheres, tipo, a gente sabe que desde pequena, tipo assim, começa com as coisas mais que alguns consideram muito básicas, né? Tipo, furar a orelha do bebê, porque tem que marcar que é uma menina e não um menino. Uhum. E desde aí já começa com essas coisas que só são feitas com você porque você nasceu do sexo feminino. Aí desde pequena você vai ouvir coisas do tipo, não faz isso não é coisa de menina, não senta com as pernas assim, isso não é coisa de menina. Vai começando aos poucos e vai Eu ia piorando ao falar longo que da sua você vida. nunca tem as clássicas histórias das meninas que queriam fazer alguma coisa que meninas não deixaram fazer assim. É aquela pergunta, né, que eu vi várias mulheres falando, enfim, essas influencers, não lembro quem, mas influencer, youtuber e tal, tipo, o que você já deixou de fazer por ser uma mulher, né? E tem muitas coisas. E várias coisas, a gente vê sempre histórias de meninas que falaram, quando eu era pequena eu gostava muito de, sei lá, subir em árvore, jogar futebol, sei lá o que. Eu não podia fazer porque não era coisa de menina. E isso era coisa de menino, ou eu tinha que limpar a casa, meu irmão não, eu tinha que lavar a louça, meu irmão não. Porque lavar a louça é coisa de menina, não coisa de menino. E aí, nesse próprio coisas de menino e coisas de menina, que é caixinha, é a caixinha do gênero. No gênero feminino tem coisas tais, e na caixinha do gênero feminino. E na caixinha do gênero masculino tem outras coisas completamente diferentes. Então, né, nós temos duas caixinhas separadas do que é ser homem e o que é ser mulher. Que aí é o que a gente chama de papéis de gênero, né, de estereótipos de gênero. Que são tipo, mulher vai ser assim, homem vai ser assim. Mas assim, eu pessoalmente acho isso meio redundante. Eu acho que o gênero em si já é um estereótipo, saca? Tipo, claro que eu entendo a noção que criaram pra falar, tipo, os papéis de gênero que são assim, assim, mas tipo, a própria ideia que a gente diz do que é ser mulher já envolve essas coisas, saca? Intrinsecamente. Então, tipo, por isso mesmo que a gente fala tanto sobre abolir o gênero, que basicamente significa abolir esses papéis de gênero, abolir essas questões de que por você ter nascido com características biológicas tais, você vai ser assim. Por você ter nascido com outras características biológicas, você vai ser assim. É isso que a gente acha que é desnecessário e que é extremamente opressor, né? E aí, enfim, pra mim, é que aí foi fundado esse termo, digamos, de papéis de gênero, estereótipos de gênero, etc. Mas pra mim o próprio gênero, né, já é um estereótipo, já é tipo uma noção, se você parar pra pensar, tipo, pré-estabelecida do que uma pessoa vai ser, sabe? Se você é uma menina, tudo no seu quarto vai ser rosa, e você vai ganhar vestidinhos e blá 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 blá. E aí ao longo dos anos você vai, né, não, né, sendo estimulada a ter carreiras na área de cuidadora, né, de que cuide mais dessa parte do emocional e não sei o que, não sei o que lá. Você vai aprender que mulher não sabe dirigir, mulher não é boa em exatas, mulher não é boa com contas, não é boa com dinheiro. Você vai aprendendo várias coisas ao longo da vida que não são exatamente quem você é, sabe? É o que estão te ensinando sobre o seu gênero, tipo, e você nem percebe, né? E para as mulheres isso é extremamente opressor. Não que para os homens não seja, porque, na minha opinião, esse modelo de sexo e gênero, né, do gênero baseado no se você nasceu como homem ou nasceu como mulher, enfim, toda essa noção de gênero é extremamente opressora para todo mundo, né? Porque ninguém deveria ter todas essas coisas ditadas desde que nasceu, desde que estava no útero da mãe, né? Eu acho que isso limita a vida de todos nós. Mas, como a gente vive sob o patriarcado, né? Numa dominação masculina, a gente sabe que limita muito mais a vida das mulheres, traz muito mais consequências para as mulheres do que para os homens. Embora não seja uma coisa incrível, maravilhosa. E eu acredito que, assim, a gente teoriza e percebe mais sobre isso, né? Sobre como faz mal para os homens também do que eles próprios, né? Mas enfim. Porque eles, além de fazer mal, também estão sendo privilegiados, né, por certas coisas dessa caixinha do gênero deles. Então, para eles fica até mais difícil de ver as coisas que estão fazendo mal, eu acredito. E aí é isso, a gente vai sendo ensinada ao longo de forma sutil, saca? Ninguém chega para você, né, e fala, você vai ser assim por ser uma mulher, mas é aos poucos, né? Sim, eu ia falar também dessa questão que, por exemplo, quando as pessoas falam hoje em dia de masculinidade tóxica,
eu já vi também várias pessoas falando que esse termo seria meio redundante, né? Porque a masculinidade em si já é tóxica, independente. Claro que tem homens muito mais, né, que vão muito mais pro lado de seguir todas as regras, de eu sou um macho, não sei o que lá, que vira realmente mais tóxico. Mas a própria existência, né, da feminilidade e da masculinidade já são tóxicas, tipo, pros dois, mas principalmente pra mulher, né? A questão não é você falar, gente, criar novas formas de masculinidade. Na minha opinião, é você extinguir totalmente a masculinidade, tipo, do que é ser homem. E a feminilidade também, obviamente. Sim. Apesar de que eu super entendo essa lógica e entendo o que as pessoas querem falar quando dizem, né, de novas masculinidades ou novas feminilidades e tudo mais. De dar uma possibilidade de falar, olha, você é um homem, mas você não precisa ser assim. Essa é a masculinidade tóxica, você pode desconstruí-la e contra isso que te ensinaram, etc, etc. Tipo, realmente essa parte é interessante, mas eu acho que se você parar para refletir mais a fundo sobre o que é masculinidade, o que é feminilidade, os dois são já calcados, digamos assim, sabe, propriamente criados, originados de ideias opressoras e de ideias que diferenciam completamente quem nasceu com características biológicas femininas e masculinas, né? Tem muito esse rolê da diferenciação, tipo, homem é sempre assim, mulher é sempre assim, e é sempre o oposto um do outro, saca? Tipo, Sim. e eu acho isso muito bizarro também, saca? Tipo, porque você tem os hormônios um pouco diferentes da pessoa que nasceu com características masculinas e nem totalmente diferentes, porque a gente tem os mesmos hormônios, são só o tanto, né, de hormônios que a gente tem diferente. Então mulher já vai ser completamente emocional, o homem já vai ser completamente racional, tipo, sabe? São umas noções tão estáticas e tão, tipo, te aprisionam, sabe? Numa coisa, tipo, que não faz sentido algum, saca? Que torna totalmente a diversidade humana como algo não existente, saca? Tipo, se você nasceu como mulher, você vai ser assim, assim, assado. Se você nascer como homem, você vai ser assim, tipo. Foca muito nessa diferenciação, né? Do que um vai ser e do que o outro vai ser, propriamente para justificar a dominação de um sobre o outro. Porque se todos nós fôssemos muito exatamente. parecidos um do outro, não ia fazer sentido o homem estar no topo e a gente embaixo, né? Aí que a gente vai chegar, né? Antes disso, enfim, entre essa questão de você nascer com o sexo e daí as pessoas te ensinarem a ser de tal gênero, né? Sempre relacionarem essas duas coisas, então você nasce sendo fêmea e daí as pessoas vão te ensinar a ser mulher, entra principalmente o conceito de socialização, né? Que vai existir muito dentro do feminismo no geral, mas principalmente do feminismo radical, que fala muito sobre isso, que a socialização nada mais seria do que esses ensinamentos mesmo, né? Como essas coisas são ensinadas para você, como que a sociedade passa isso para você, porque é claro que não é de uma forma direta, tipo, olha, você é mulher, então isso aqui, tipo, não vem com uma cartilha, mas aí entra várias questões, né? Entra a mídia, entra tudo, né? Entra a linguagem também, que é binária e que obviamente vão ensinar que é daquele jeito, entra diversas questões. E a questão é sempre a gente ressaltar, né, como feminista, falar sempre dessa socialização para dizer que, obviamente, elas vão ser diferentes. Os homens vão ter um tipo de socialização e as mulheres outro. E né, que um vai ser muito mais voltado para ser expansivo, para falar e tudo mais, e as mulheres para serem obedientes, para serem submissas e tudo. E depois, obviamente, ainda vão entrar o conceito de socialização também é usado na sociologia, e, enfim, também vão existir as distinções entre, por exemplo, né, você ser socializada sendo uma mulher negra ou sendo uma mulher branca, né? E aí, é o que eu tava falando antes sobre a questão de sempre focar nas diferenças, né? Toda essa socialização diversa, né? Socialização do homem ser tão oposta da nossa, saca? Se a nossa é pra ser submissa, é pra falar baixo, é pra ficar na nossa, é pra fazer tudo pelos outros, é pra ajudar os outros sempre, tem um motivo pra isso, né? Tem um motivo pra gente ser socializada dessa forma, enquanto os homens são socializados pra ele é um herói, ele vai dominar o mundo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, ele tem o mundo todo aos pés dele, sabe? Nada impedindo, sabe? E tudo isso.
ele é agressivo, né? Porque a agressividade faz muita parte da socialização masculina. Se tem um problema, ele não vai falar sobre os sentimentos dele, ou fazer terapia, ou explorar os sentimentos dele, chorar, né? Porque homem não chora, né? É isso que eles aprendem desde pequenininhos. E essas violências, posteriormente, eles vão empregar depois quando estiverem em relacionamentos, né, heterossexuais com mulheres, né? Supondo que o cara seja heterossexual, mas, ou enfim, né? Às vezes não é, mas por conta da heterossexualidade compulsória. E tá lá num relacionamento com uma mulher, e aí ele vai ser agressivo com quem, né? Vai ser agressivo com ela, que foi socializada para ser submissa, para fazer tudo que todo mundo quer, para ajudar todo mundo, para pensar em todo mundo antes dela mesma, para cuidar de todos, para... Basicamente, olha isso, né? A gente tá criando metade da população para ser super submissa e cuidadora e um objeto sexual, né? Que entra aí nisso de ser submissa, que os outros podem fazer o que quiserem com ela não vai se manifestar, ela vai ser boazinha, vai falar baixo, não vai se posicionar, etc. E a outra metade para ser incisiva, para ser violenta, para resolver tudo na porrada, para resolver tudo, né, na violência. Então, tipo, olha o tipo de sociedade cruel e doente que nós estamos criando, né? É literalmente uma sociedade em que o cara vai ficar por cima e a mulher por baixo, porque se ele aprendeu que tudo é dele, e que ele é o dominador, e que, enfim, né, que ele não vai resolver os sentimentos, os problemas deles na conversa e tentando lidar com os sentimentos deles, assim, na porrada, é porque a mulher foi ensinada de que ela realmente merece tudo que ele fizer com ela, e aí entra todas as questões de violências, né, masculina, pra cima da gente, e várias outras coisas, né, que a socialização dita direitinho quem vai ser o quê, né, tipo, e a gente tá sempre por baixo e eles por cima, de acordo com essa socialização básica e estereotipada. Não é nenhuma coisa aleatória nem nada, foi realmente criada assim para que pudesse justificar, né, a opressão masculina sobre a gente, tipo, é como aquelas coisas bem toscas, né, quando falam, tipo, ai, mas tem mais homens nas engenharias do que mulheres. Ah, mas é porque mulher não gosta de engenharia, não sei o que lá, sabe, tipo, porque isso é usado para justificar o fato de que a gente não tem acesso àquelas coisas, não é estimulada a fazer aquelas coisas desde pequenas, tipo, como você sabe que ela não gosta de engenharia de verdade, ou talvez ela gostasse quando ela fosse pequena, mas aos poucos ela foi ouvindo em casa e na escola, em todos os lugares que ela tentava fazer algo relacionado à matemática, exatas, tipo, nossa, mas mulher não é boa nisso. Não, mas vocês são muito melhor em humanas, ou sei lá, talvez até, dependendo, biológicas e tal. Mas não, exatas não, contas não é pra você. E isso aos poucos vai fazendo a pessoa acreditar nisso, não é mesmo? Então, aos poucos ela vai pensando, não, eu não gosto mesmo de exatas, realmente não é a minha área, sabe? Tipo, tudo Sim. é a socialização, nada vem do nada. E daí após isso também daí tem que pensar que obviamente quem não segue, né, essa socialização de alguma forma ou vai contra ela sempre é penalizado de alguma forma, né? Então você vai ter, por exemplo, mulheres que não seguem esse estereótipo de submissa ou que, enfim, que fazem qualquer coisa que transmita as normas desse ser mulher, dessa feminilidade, tipo cortar o cabelo curto, tipo ficar com outras mulheres, por exemplo, né, já entrando lésbicas e bissexuais. Ou, por exemplo, enfim, qualquer coisa que seja não se depilar, todas essas coisas que sejam, né, ações tidas como não femininas, ela sempre vai sofrer algum tipo de consequência dentro da sociedade, né? Quanto mais longe do padrão que estiver, da mesma forma para homens, né? Que é super comum a gente ouvir, tipo, meninos gays que, sei lá, quando eram crianças, queriam coisas de menina e tudo mais, e sempre sofriam muito bullying ou esse tipo de coisa, porque a sociedade sempre vai penalizar as pessoas que, eu não sei como falar em português, é gender não conforming, né, que é tipo, que não conformam com o gênero como se fosse, né, porque decidem ser elas mesmas, porque decidem... Né, que fogem desses padrões, tipo, são pessoas que, sei lá, tipo, uma mulher que vê a feminilidade dita isso, isso e aquilo, dita que eu preciso gostar de homem, dita que eu preciso ser submissa, tudo mais, mas a personalidade dela não é essa, ela não é uma pessoa submissa, ela percebe que isso foi imposto a ela e ela não é dessa forma, mas
todas as pessoas que fogem a esses padrões sofrem muitas consequências na nossa sociedade. Com certeza por a gente estar embaixo nessa pirâmide, por a gente estar ali se fudendo mais, né, na hierarquia, que é o gênero, porque a gente acredita que o gênero é opressor, é uma hierarquia, diz que o homem está em cima e a mulher está embaixo, porque essas próprias características que vêm, né, com o conceito de gênero masculino e gênero feminino são extremamente opressoras, principalmente para as mulheres. Então é uma hierarquia que está nos colocando sempre, né, como as que estão ali sofrendo isso. E aí, com certeza, homens e mulheres que saem desse padrão sofrem, mas as mulheres, por estarem se fudendo muito mais, a gente sofre ainda mais quando foge desse padrão. Então, por isso que, sei lá, óbvio que homens gays que são mais afeminados vão ser ridicularizados, etc, etc. Mas a gente vê, por exemplo, né, nem falando só de homens gays, mas homens que quebram um pouco esse padrão. Por exemplo, aquele básico estereótipo do homem de saia. Exatamente. Tipo, não estou falando que ele é aceito em todos os lugares. Claro que não. Em muitos lugares ele vai ser ridicularizado e tudo mais. Vai depender muito do contexto, né? Principalmente se a gente tá falando de um contexto, tipo, periferia e tudo mais. Né? Não, com certeza. Mas, no geral, na sociedade, ele vai ser muito menos ridicularizado, menos, né? Vai sofrer menos do que uma mulher que não segue a feminilidade. Por conta de os homens, por serem homens, já estarem no topo, né? Então, isso faz sentido. Não quer dizer que ele não vai sofrer, mas a gente acredita que um homem que não performa a masculinidade, enfim, ainda é um homem, né? Ele continua sendo o opressor, só um opressor que, né, por ser um homem, mas que desconstruiu algumas coisas e tal. Sim, exatamente. E também eu sempre ressalto essas horas que, tipo, quando a gente fala da socialização, o homem não chora, e essas violências, que nem você falou, né? Contra quem ele vai performar esse tipo de violência quando for mais velho e tudo mais, né? Então, mesmo quando são eles que estão sendo obrigados a entrar em um tipo de estereótipo, esse estereótipo ainda envolve machucar mulheres, né? Então, quando a gente fala que machuca eles de certa forma, porque talvez eles não possam ser eles mesmos, obviamente as mulheres também sempre são vítimas disso, né? De alguma forma. Assim, por mais que, tadinho, o cara não pode chorar, ou enfim, sabe? E eu nem tô sendo, tipo, super irônica, eu tô falando tadinho mesmo, tipo, isso realmente deve ser uma bosta, reprimir seus sentimentos dessa forma, saca? Eu não tô nem falando, tipo, nossa, tadinho do macho, kkkk, tem que sofrer mesmo. Eu realmente acho que deve ser muito ruim, sabe? Passar por isso que eles passam, mas assim, eu acho que o nível de violência nem se compara com o que a gente sofre, então, tipo... A questão é que esse não chorar acumula com várias outras coisas e ele desconta em mulheres, né? A gente falou tudo isso sobre o conceito de gênero, sobre o conceito de sexo e socialização, que são conceitos muito importantes. E de, enfim, abolir o gênero, quebrar com estereótipos de gênero, para começar a falar sobre o livro da Andrea Dworkin, porque ela começa com esse assunto, como eu falei inicialmente, né? Então, vamos para o livro. Ela fala sobre a questão dos contos de fada, mais especificamente. O que eu acho interessante porque é um tipo de literatura voltado para as crianças, né? Então, ela começa a analisar como esses estereótipos de gênero são retratados nos contos de fadas, no jeito em que as princesas, os príncipes, as rainhas, etc., são retratadas. Sim. E daí vale dizer como ela tá falando de infância e tudo mais, né? Que aí entra a questão da socialização, né? Como você coloca esse tipo de ideais na cabeça de uma criança sem mostrar que é uma parada forçada, que é uma coisa assim, seja assim, mas mostrando que o ideal é que você, tipo, a personagem boazinha da história é assim, então você também vai querer ser, né? Enfim, porque geralmente a gente lê os contos de fadas, ou enfim, hoje em dia assiste em filmes e tudo mais, quando tá na construção da nossa identidade, né, durante a infância e até meio pré-adolescência da vida. Então, isso acaba criando um grande impacto, por mais que a gente não perceba, né, tipo, os contos de fadas, eles estão muito no nosso inconsciente ainda, né, todo mundo sabe o que é, por mais que as pessoas por mais que você chegue, por exemplo, num menino que não viu todos os filmes da Disney e tal, e você falar para ele imaginar uma bruxa má, ou enfim, só uma bruxa, uma madrastra, uma princesa, um príncipe, todo mundo sabe o estereótipo desses personagens, né?
tá meio que no nosso inconsciente coletivo, independente de você assistir ou não, ler ou não os contos de fada, eles formam a base da nossa cultura, praticamente, né? Sim, tipo, é uma coisa que está muito, muito presente na nossa cultura, assim, desde pequenininho, né? E as crianças são muito mais influenciadas por isso, né? Porque quando você é pequeno, você vai aprendendo, assim, ainda tá moldando seu cérebro, aprendendo sobre o mundo. Então você assiste aquilo na televisão e entende que aquilo é daquela forma. É diferente de eu, uma pessoa adulta, assistir um conto de fada e falar, nossa, realmente a representação da mulher ali, tipo, tá muito, né, errada, tá representando ela muito como de uma forma machista, submissa, etc, etc. E é diferente, né? Uma criança não vai ter esse discernimento, não vai ter essa cabeça, não vai saber identificar isso. Ela vai só pegar aqueles signos ali e vai interpretá-los da forma de que, tipo, é assim o mundo, né? Se uma princesa é assim, uma princesa é assim. Se o príncipe é assim, o príncipe é assim. E vai levar isso pra vida dele. O príncipe vai ser o menino, a princesa vai ser a menina. Entendeu? Tipo, vai levar esses estereótipos, mesmo que de forma inconsciente, sabe? Porque a questão da socialização também é essa, né? Tipo, Aí a Dorkin vai falar, né, nesse capítulo. A cultura predetermina quem nós somos, como nós nos comportamos, o que nós estamos dispostos a conhecer e o que nós somos capazes de sentir. Nós nascemos em um papel sexual em qual é determinado pelo sexo visível ou gênero, né? E daí ela vai começar com todas as histórias de cada conto, para depois analisar como os personagens são retratados e vai entrar na categoria de cada tipo de personagem, né? Aí ela fala: contos de fadas são informações primárias da cultura, eles delineam os papéis, as interações e os valores que são disponíveis para nós. Lembrando que a infância é um momento extremamente suscetível a isso, como a gente já falou, né? Então, obviamente, é aquele momento de a gente vai internalizar isso com mais facilidade, né? Esse tipo de pensamento. com certeza. Tipo, quando você ainda tá aprendendo tudo sobre a vida. Depois ela fala também uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso. Ela fala que o real tema dos contos de fadas, embora possa parecer que é o amor, achar seu príncipe encantado, etc, etc. Na verdade, o real tema é o terror. Sim, principalmente nas mulheres, né? Nas mulheres, tipo assim, porque eu acho que depois, e isso também diz muito, né, o fato de que eu achava que era só uma coisa, não só, mas que era baseado mais na principal mensagem ser romântica, mas se você parar pra pensar, né, que tipo de romance? Então, acho que isso diz bastante, né, porque é um tipo, com certeza, bem machista e dominador, que mostra sempre, né, das relações entre a princesa e o príncipe. Aí ela até comenta: o seu conteúdo nos aterroriza a submissão. À medida em que crescemos, nós esquecemos o terror e nos focamos nessa parte romântica. Do tipo, ah não, tudo é sobre achar seu príncipe e ser felizes para sempre, né? O homem e a mulher juntos para sempre, depois casar, estar no castelo, blá 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 blá. E todas essas coisas que a gente sabe do final da maioria dos contos de fadas, né? Falando aqui a maioria porque a gente sabe que na atualidade começaram a surgir uns que são diferentes e muito mais interessantes. Mas o terror permanece como substrato da relação homem-mulher, independentemente dessa coisa romântica do achar seu par ideal. Então, tipo, mesmo que sejam, a princípio, quando você vê, né, muito por cima, essas histórias todas, Cinderela, Branca de Neve, blá 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 blá, parece tudo realmente que é sobre romance, que é sobre achar o seu príncipe, etc. Sobre ser feliz para sempre, sobre achar o amor, mas na verdade o que permanece com uma mulher quando ela assiste esse substrato de que a relação homem e mulher não é igual, né? É uma relação completamente desigual, que ok, você vai achar seu príncipe maravilhoso, mas você vai ser super submissa a ele, né? Aquela toda noção do relacionamento heterossexual em que o cara é o dominador, porque se a gente pegar os contos de fadas clássicos, né? Todas as princesas são tipo extremamente submissas, a maioria, né? Só quer, é, só quer encontrar o seu amor, então, tipo, sacrificaria qualquer coisa para encontrar esse amor. Muitas vezes, tipo, os caras são completamente escrotos ou toscos e tal, e nem são bem representados. E o que fica pra gente, na verdade, era pra ser a ideia romântica, mas é a submissão, né, da mulher, principalmente. E que se mistura com esse romântico, né, numa noção bem torta do que é amor e do que é felicidade para as mulheres, que é sempre
apenas encontrar o seu príncipe, que vai ser rico, que vai ser nobre, que vai ser poderoso, que vai te dar tudo que você sempre quis e não, né, você ser uma mulher independente e tudo mais. Aí ela vai entrar nas partes dos personagens mesmo, quais ela se diferencia. Então ela vai falar da mãe, né? Vai começar falando da mãe como uma figura de terror. Então ela aponta que dentro dos contos mais famosos, como a Cinderela, a Branca de Neve e a Rapunzel, as mães biológicas são boazinhas, mas elas já morrem no começo, né? E depois entra as madrastas que são malvadas, como no caso da Cinderela e da Branca de Neve. E o objetivo da madrasta é sempre ascender socialmente, então a sua maldade é condizente com isso. A mãe da Rapunzel troca ela por vegetais e a de João e Maria deixa eles na floresta. E quando a mulher é má, ela vive e ela fica lá tentando infernizar, né, a vida da vozinha. E então, dessa forma, a real função das mulheres boas ali, né, das mães que são boazinhas, nos contos de fadas seria só a maternidade, porque depois elas vão morrer para chegar uma outra, né? E dessa forma a mulher acaba sendo, como sempre, meio que a fonte do terror, né? Porque você vai ter a madrasta, que é super ambiciosa, que é uma mulher que quer crescer na vida, que é maliciosa, que tem ganância e avareza, que é uma mulher cruel. E você vai ter a mãe, que é boazinha, mas ela nunca aparece, ninguém nem sabe. Tipo, sério, tentem pensar agora, eu realmente não sei. Quando você tenta lembrar de, tipo, a mãe da Bela Adormecida, da Cinderela, todas essas mães das personagens principais, tipo, elas nem aparecem, assim, né? É só aquela coisa de, ela teve a filha e depois já morreu, assim. É isso que eu ia falar, a maioria delas morre, né? Tipo, tem muito rolê de madrasta nesses contos de fadas. E aí, geralmente é porque, tipo, a mãe morreu no parto ou algo do tipo. É meio que isso, assim. E a mãe ou meio que dá a vida pela filha e daí morre depois. Então, ela traz isso como exemplos, assim, né? Enfim, existe também vários estereótipos que as pessoas foram vendo no cinema também, depois da mulher que morre só para que a história se desenvolva, né? Então acaba sendo usada só de dispositivo ali de roteiro, como se fosse, e é meio que essa a ideia, porque você não constrói uma personagem, você só fala que ela morreu e por isso a principal tem essa dor, e daí veio uma madrasta, uma leva, e ela sente falta da mãe dela, sabe? Essas coisas. Não é exatamente uma personagem como se fosse, mas meio que é, né? E obviamente é sempre a mulher, né? Não, nunca é o homem, o pai nunca é morto, né? Uhum. Aí tem, principalmente nesses clássicos, né? Eu pensei, obviamente, que a gente tá falando dos clássicos, não desses modernos, até porque os clássicos ainda são até hoje extremamente influentes, né? Não estamos falando daqueles mais novos, tipo Frozen, Moana, desses mais atuais, né? A gente tá falando mais dos clássicos mesmo, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel. Aí depois entra em um que, cara, eu nunca tinha parado pra pensar, é muito assustador quando você para pra pensar, que é a questão da mulher boa, né? Então essa seria a protagonista, seria a nossa Cinderela, seria a nossa Branca de Neve e tudo mais. E aí é o arquétipo, né, da boa mulher, elas são sempre bem passivas, são sempre extremamente bonitas, extremamente belas, que obviamente para aquela época é sempre ser extremamente branca e tudo mais, né? Tem a inocência, né, delas e a vitimização, como a Cinderela, por exemplo, que é tratada como uma escrava, ou a Bela Adormecida, que é presa numa torre, a Rapunzel, quer dizer, que é presa numa torre e tudo mais. E, enfim, elas não pensam, não agem, elas vão da casa da mãe para o palácio do príncipe, então elas acabam sendo meio que esses objetos de malícia e depois de adoração romântica. Então elas são sempre ou as vítimas pobrezinhas da madrasta, ou depois elas viram um objeto de romance do príncipe, mas elas também não pensam muito, e ela ainda coloca essa questão de elas estarem sempre ou dormindo ou mortas, o que é meio assustador, mas é tipo assim, que nem quando o príncipe beija a Bela Adormecida, ela tá dormindo, tá ligado? A Branca de Neve é a mesma coisa, né? Então, e daí quando acorda, já se apaixona instantaneamente, como sempre. Então é meio creepy pensar nisso, né? Porque a mulher perfeita, a mulher boazinha, é a que não faz nada, fica ali passiva, que seria o equivalente a estar ali dormindo vários anos e tudo mais, e nem tem nem é muito desenvolvida, né, as características dela como personagem. Elas só estão ali, só são boazinhas, só são passivas e inocentes.
enquanto as más, tipo, as madrastas, elas ousam ascender socialmente, elas ousam ter planos, elas ousam realmente querer mudar de vida, por exemplo, fazer alguma coisa, por mais que seja uma coisa má, elas estão fazendo alguma coisa, né? E por isso mesmo elas são consideradas más. A mulher que ousa não ser submissa, com certeza vai ser retratada como uma mulher má, né? Claro, né? Não defendendo, não falando que essas mulheres fazem coisas boas, mas dá pra ver a grande diferença, né? Entre, tipo, uma mulher que tenta agir, como você falou, tenta ascender socialmente, por exemplo, né? Pensa na mãe da Cinderela, que queria que as filhas delas casassem com o príncipe, porque ela queria ser rica, ela queria que as filhas dela fossem da nobreza, e ela achava que essa seria a melhor forma de vida para as filhas dela, saca? O que faz sentido, porque realmente seria, né? Tipo, mais privilegiada e tal. De certa forma, ela só quer, digamos, o bem para as filhas e também, claro, ascender socialmente. Mas aí uma mulher que faz qualquer coisa, né? É considerada ruim, porque, como você falou, a mulher boa é a que fica parada, ou morta, ou dormindo, inerte, enfim, passiva, não faz nada, fica na dela. Fica ali esperando, né? Ficar esperando e esperando o príncipe vir resgatá-la, né? É sempre a mesma coisa. Ah, o homem vai vir me resgatar. E é um pouco do que a gente acaba sendo ensinada realmente de como são as relações entre homens e mulheres, né? Tipo, quando você começa, por exemplo, nas festinhas a ficar com homens e tal, com meninos, quando você é mais nova, é sempre tipo, você tem que ficar paradinha para o cara chegar em você, né? Tipo, nesse ideal da sociedade é sempre o homem que vai chegar, porque se a mulher chegar em alguém, meu Deus, que absurdo, né? Até hoje, tipo, né? Não pode. E pra mim isso é uma reprodução muito direta, se você for parar pra pensar, porque você tem que ser bonita, você tem que ficar quietinha e você tem que ficar ali passiva apenas aguardando, tá ligado? Porque a reprodução, digamos, para onde evoluiu o rolê da madrasta má foi pra prostituta, pra puta, né? Pra vadia. Tipo assim, se a menininha chegar no menininho na festa, nossa, ela vai ser falada, ela é muito atirada, não sei o que lá, nossa, ela ficou com não sei quantos. Enquanto o cara pode ficar com quantos ele quiser, né? E aí meio que evoluiu isso aí, tipo, se ela é uma mulher, né? A gente sempre vê os comentários sobre mulheres que são muito assertivas, que são muito, que não são passivas, né? Nem um pouco que se impõem e tal. São sempre, essa vadia, essa escrota, não sei o que lá. É meio que para onde fomos evoluindo essa noção aí também sobre a questão da mulher boa e da mulher má, né? Presente nos contos de fada. Que é a coisa da Madonna ou prostituta. Madonna, o complexo, né, de Madonna e prostituta. Que ou existe a mulher boa, existe a mulher má. Eu estudei isso também bastante no meu TCC, porque eu falo do papel da mãe, então sempre tem essa dualidade, né, entre a mãe boa e a mãe má. No caso, não eram contos de fada, eram, enfim, outros tipos de história. Era melodrama, né, dentro do livro que eu estava analisando. Mas é muito, muito comum, tipo, que você vê que, por exemplo, a mãe má, que nem você falou, né, como foi se desenvolvendo e tal, daí às vezes não é necessariamente uma madrasta, também uma mãe, mas é sempre aquela mãe que ousa pensar nela mesma, sabe? Tipo, que ousa, tipo, pensar na vida dela e não só na dos filhos, enquanto a mãe boa é, tipo, a santa que se rende por todos, que faz tudo por todos, que nunca pensa nela mesma, que sempre faz tudo pelos filhos, que deixa de comer para dar comida para os filhos, enfim, todas essas coisas, né? De vou sempre cuidar dos filhos, vou dar minha vida para eles, enquanto a mãe má, na verdade, seria só, que sempre é sempre representada como invejosa e tudo mais, na verdade seria só uma mulher que é uma mãe, mas também quer pensar nela, sabe? Também quer pensar na vida dela, também quer pensar nas coisas dela, não só nas dos filhos, e ela já é considerada má. Aí dentro disso também a último estereótipo que a autora vai trazer feminino é a da fada madrinha, né? Que chega, que é boazinha, que é geralmente uma personagem meio sobrenatural, assim, que só chega, ajuda a principal e depois desaparece. E é isso, né? Também não tem nenhum desenvolvimento de personagem, geralmente. Ela serve mais como um dispositivo de roteiro também para ajudar a personagem principal. Sabe o que eu fiquei pensando? Que a questão da fada madrinha nas narrativas mais atuais, né? São muito tipo aquela amiga da principal. Amiga negra. Amiga negra, geralmente, né? O estereótipo, o trope da amiga negra. Tipo, isso inclusive
tem, né, a nova Cinderela, que é um bom Sim, estereótipo exatamente. de conto de fada atual, né, moderno, que é literalmente o objetivo do filme é ser um conto de fadas moderno. E aí tem o quê? A fada madrinha negra, a amiga negra que aparece pra principal, né, protagonista branca, não tem uma história própria e literalmente só aparece pra salvar o dia, pra ajudá-la e tal, e não faz Sim. mais nada, e realmente sempre nos contos de fadas tem essa aura, né, sobrenatural e tal, e depois ela vaza. Só isso. Daí a Dorkin vai terminar colocando, né, falando justamente que esses são os modelos heróicos disponíveis para as mulheres, que tem só esses tipos de modelos, né? Não tem mais nenhum outro. Então, ou você é a boazinha, que é passiva, ou você é a madrasta malvada, ou você é a mãe, né, que vai morrer, ou a fada madrinha que simplesmente vai aparecer, ajudar e ir embora. Então, assim, né? Não é como se fossem ótimos exemplos, incríveis, maravilhosos. Todos eles são meio ruins de certa forma, né? Então é meio bizarro pensar que são só essas as opções, né, para as mulheres. E daí ela vai começar a falar dos homens. Tipo, realmente não tem como ganhar, né? Uhum. Sendo uma mulher nos contos de fadas e, né, o que ela traz, que essa é a representação da vida também, de a gente aprender através dos contos de fada como ser uma mulher na vida real. E é isso, parece que não tem como ganhar, sabe? E isso toda mulher, eu acho, já pensou em algum momento, sabe? Tipo, na vida dela. Tipo, cara, não tem como eu ganhar. Eu nunca vou agradar todo mundo. Tipo, ou eu sou muito assertiva, as pessoas me acham uma escrota, ou eu sou muito submissa e vão me falar, ai, essa aí é tão quietinha, né? Não sei o que lá, e vou perder um monte de oportunidades na minha vida, saca? Ah, ou eu vou me guardar até o casamento, e aí também vão me chamar de, ai, ela é muito pura, ai, como é que é, muito frígida, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou vou pegar quem eu quiser e vou ser chamada de puta, sabe? Não tem meio termo para as mulheres nessa sociedade, geralmente. Ou você escolhe um caminho ou outro e você tá sempre fodida. Você sempre vai ser julgada de qualquer forma. Tipo, ou você vai ser a madrasta má, ou você vai ser a princesa boazinha que vai se ferrar na vida porque vai estar sempre esperando o seu príncipe, ou você vai ser, sei lá, a fada madrinha realmente que serve só pra ajudar os outros, porque afinal de contas as mulheres têm que cuidar de todo mundo, né? É, e a fada madrinha nunca é um homem, né? Incrível. É incrível, não podia ser um fado, se existisse essa É. palavra, eu não sei. Então é isso, assim, tem muito a sensação. Quando você começa a parar pra refletir na sua vida e nos estereótipos de gênero que te moldaram suas decisões e todo o seu mundo, né, basicamente, porque antes você não pensa nisso, né? Quando você começa a aprender sobre isso, você começa a pensar sobre isso. E aí eu acho que toda mulher já fez essa reflexão, sabe? De tipo, homens podem ser o que eles quiserem, eles têm diversas opções, assim, por mais que, claro, por conta de tudo que a gente falou do gênero, sempre são limitadas, mas tem mais opções para eles serem do que as mulheres, sabe? Dentro das opções dos homens, né, ela vai trazer o príncipe e o marido, né, que seria tipo o pai, né, da principal. E o príncipe, ele é então sempre bonito, heróico, nobre, poderoso, ele é sempre uma pessoa de valor, ele é forte, ele é verdadeiro. Tipo, o mais engraçado é que se você parar pra pensar, na maioria dos filmes antigos, livros antigos, enfim, os contos de fadas mais antigos, a gente nem sabe diferenciar um príncipe do outro, porque eles nunca têm também uma super construção de personagens, eles são tudo meio igual. Mas ao mesmo tempo, esse igual deles é sempre, tipo, várias características boas, né? Tipo, todos eles são galãs, bonitões, heróicos e tudo mais. E ele sempre tem uma missão, um propósito que ele atinge. Ele não é real e os homens da vida real também sofrem tentando ser como ele. Então, é aquela coisa, eles viram meio que aquele Ken, né? Como se fosse, tipo, esses homens, tipo, perfeitos, mas que não tem, tipo, nem tem uma super característica deles dentro das histórias. Eles só são perfeitos mesmo. Tipo, eles são nobres e são incríveis. E eles são sempre bem poderosos, então de famílias ricas e tudo mais. E quando é posto em contraste com a mulher, né, eles são sempre poderosos quando é posto em contraste com a mulher, pois quanto pior ela é, melhor ele fica. Então acaba sendo uma dualidade entre os sexos. Que é bem o que eu Já o comentei marido, antes, eu acho, né? Sobre é, sempre reforçarem essas diferenças entre os sexos e não as coisas que a gente tem em comum, ou poderia ter em comum, né? Se não tivéssemos sido socializados dessas formas.
Isso é engraçado, assim, porque o príncipe, por mais que nunca seja, tipo, o principal das histórias, né? O principal geralmente são as mulheres, porque obviamente essas histórias são voltadas para mulheres. Ele ainda sempre sai como, tipo, o perfeito da história, porque ele é sempre perfeito, porque as mulheres sempre querem ele, as personagens femininas todas brigam por ele, e ele é só, tipo, o estereótipo do homem incrível, perfeito, mas ninguém entra muito em detalhes, né? Daí o marido também. Para pra pensar, rapidão, falando no príncipe. Para pra pensar em todos os contos de fadas que a gente já viu na vida, velho. Cara, pensa em um ponto negativo que é mostrado de algum dos príncipes. Em alguma falha, algum erro, tipo assim. Eles nunca fazem isso. É, tipo, realmente eles são perfeitos, assim. Óbvio que a gente, com a noção, ideias que a gente vai ver e vai falar, nossa, isso foi abusivo, isso foi escroto, não sei o que lá. Mas no conto de fadas é sempre representado como se ele fosse perfeito e não cometesse erro nenhum, sabe? Sim, exatamente. E ao mesmo tempo, não existe a fórmula para tipo, um homem que está lendo saber como ser esse perfeito, porque o príncipe ele só é perfeito, ele não tem, a gente não vai entender como que ele é, por que ele é perfeito, ele é só perfeito, ele é só bonito, ele é só rico, não existe uma fórmula assim de por que ele é, né? Se você parar pra pensar, a gente mal sabe os nomes deles, velho. Tipo, É, eu não sei, eu só exatamente. falo, o príncipe da Eu Cinderela, o lembro que príncipe da Branca de Neve. o da Aurora é Felipe. É, tipo O assim, resto eu não lembro. nunca lembro qual é qual. É tipo, Exatamente. E por último, o marido, que é o pai real, né, o pai da principal, eles são sempre reis, nobres, poderosos e sempre, sempre, sempre são bons também. E daí é que eu acho uma parte, nossa, que eu, sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar, assim, que eu lembro que ela fala até, por exemplo, dos pais do João e Maria, né, que no caso não eram nobres, eu acho, mas que João e Maria é um pouquinho diferente nesse quesito. Mas, cara, eles deixam as crianças na floresta, tá ligado? Basicamente. E o pai não faz nada. A mãe, que é a megera, que é a que deixou na floresta, mas o pai ajuda e não fala nada. E mesmo assim ele é visto como bonzinho, tanto que quando João e Maria voltam no final da história, eles voltam e abraçam o pai, e a mãe tinha morrido, sabe? Uma parada assim. Então, porque eles ficam tipo, pai, a gente sabia que você. Mas o pai não fez nada, sabe? Tipo, nem foi o pai que salvou eles não fez nada, e daí já você entra naquela questão de tipo, o pai foi influenciado pela mãe do mal, assim, porque no fundo ele era bonzinho, ele não queria deixar as crianças na floresta, né? sim, é sempre assim, né? Quando o homem faz alguma coisa de ruim, na verdade é só porque a mulher dele que fez e ele, tipo, É, ajudou ou algo do tipo, sabe? Tipo, por exemplo, o problema do pai dessas princesas é ter casado com a madrasta. Mas ele é bonzinho, mas exatamente. a madrasta dele que é escrota. O erro dele foi Uhum. esse, só esse erro que os homens cometem, é se envolver com mulheres ruins, né? Nossa, e o quanto que a gente não ouve disso, né, na vida real também. Enfim, da mulher levar pro mau caminho e tudo mais. Aí, enfim, ela fala, ele é apenas um homem bom que casou com uma mulher má, basicamente é isso, né? Então esse é tipo o erro. Aí, mas ao mesmo tempo também ele não tem nenhuma ligação com os filhos, então é tipo assim, ele é bom, mas não precisa ser um bom pai, tá ligado? Não precisa estar presente, não precisa estar nada, ele é só bom. De novo, quanto a gente vê disso na vida real. Exatamente. Ele não tem nenhuma ligação com os filhos, não interage com a mulher também, sempre o pai fica numa outra categoria e abandona. Enfim, ele tem sempre leis morais de decência humana, então ele é sempre, sempre bom, independente do que ele faz, né? E pra mim isso é muito engraçado, porque você entra na questão de, tipo, o quão os homens só precisam ser medíocres pra ser bons, tá ligado? É só tipo, nossa, ele refletiu que talvez não fosse bom deixar os filhos na floresta. Uau, pai do ano, sabe? Tipo, não precisa fazer nada. Porque, como sempre, homens não precisam fazer nada, que já são ótimos pais. É só fazer o mínimo do mínimo. E é isso, ela termina falando um pouquinho da família nuclear, né, nesse capítulo, que representa a estrutura sexista cristalizada na nossa cultura. Então, todas essas histórias vão ter uma família nuclear, né, vão ser histórias que giram em torno da família. E que o amor de mãe pode ser muito destruidor e que os filhos são dispensáveis, os homens estão no mundo e as mulheres são cruéis ou vítimas, né? Ou cruéis ou vítimas, ou cruéis e vítimas, muitas vezes.
Então, né, dá para pensar em muitas questões só pegando esses contos de fada. Tipo, é um capítulo pequeno. Assim como acho que todos os capítulos desse livro são pequenininhos, mas, velho, já traz tanta coisa, mas tanta coisa importante de reflexões que você pode ter analisando isso, sabe? E analisando depois disso, né, vários tipos de outras mídias. Focando no conto de fadas, que é uma mídia feita para crianças, que isso é muito importante, né? Já tem vários significados aí, sabe? Várias coisas que, como eu falei, eu nunca nem tinha parado para pensar ou fazer as conexões. Então, ler Andrew Dworkin já faz você ficar tipo, nossa, sim, realmente, Sim. é isso mesmo. É claro que o livro é antigo e é que a gente estava falando, né? A gente reconhece que hoje em dia já tem alguns filmes meio contos de fadas um pouquinho mais com um pouquinho mais de variedade, né? Outras opções, né? De personagens femininas e tudo mais. Mas que, ao meu ver, foi só uma adaptação também da nossa cultura, né? De você tem que refletir essa mulher hoje em dia que é um pouquinho mais que não é tão submissa, né? Então eles criam outros tipos de personagens. Tipo, e que bom, né? E realmente eu acho que é uma pressão que o feminismo foi fazendo também, né? Sim. Nesse tipo de produção. E que bom, porque eu fico pensando, nossa, as meninas de hoje em dia vão crescer com modelos de o que é ser uma menina, né? O que é ser uma mulher muito mais positivos, por exemplo, todo o rolê do Frozen, de você ver a relação entre duas irmãs, em vez de só uma relação romântica, já é muito mais positivo do que o que a gente tinha. Parar pra pensar, a gente nem é tão, sabe, a gente não é tão de outra geração assim, tipo, a gente não é tão velha, sabe? Não faz tanto tempo assim. E a gente já tinha alguns, mas eram poucos. Esses mais clássicos são claramente essa representação toda que a Andrea traz aqui, sabe? Tipo, até essas noções de família que ela fala nos faz pensar muito mesmo em como o conto de fada também mostra essa família, né, clássica, tipo, o pai, que a gente ainda vê muito hoje em dia nas famílias da vida real mesmo, na família tradicional brasileira. E Exato. então, tipo assim, é muito interessante para pensar nisso tudo, para pensar estereótipos de gênero, em tudo isso que a gente trouxe sobre a diferença entre sexo e gênero e sobre a socialização e todos esses conceitos, através dessa, desse tipo de literatura, né? Ou filmes, né? Depois, enfim, desse tipo de mídia. E trazer para nossa realidade mesmo, tipo, uma coisa que ficou muito famosa, né? Foi quando a Damares falou aquilo do rosa e azul, que menina veste rosa, menino veste azul. E é basicamente uma frase que resume toda essa questão do gênero que a gente falou por muitos minutos nesse episódio. Tipo, se você pegar a fala da Damares, você vai entender direitinho do que a gente tá falando, sabe? Ela não tava falando só de usar uma cor, tipo. Sério, gente, as pessoas que É, ficaram falando que era, ai, mas cada um pode usar o que quiser e tudo aquilo que começou a postar, tipo, homens postando foto de rosa, tipo, gente, por favor, né? Vamos usar as nossas cabecinhas. É óbvio que ela não tava falando só de cor, ela tava falando de toda essa carga que vem por trás da noção de cor, de menina usa rosa, menina usa azul. E de projeto, né? De projeto, ela estava refletindo o que ela, como ministra ali desse novo ministério bizarro que é da mulher, da família, pipipipopopó, e que é toda religiosa e tudo mais, como esse governo vê esses papéis de gênero, né? Como eles pretendem reforçar ainda mais e falar que só isso é o certo. E, enfim, dessa forma, atacando pessoas LGBTs, obviamente, também, assim como mulheres, né? Porque estariam presas dentro desse papel. Então, quando as pessoas falam que, tipo, enfim, que foi só um comentário idiota ou uma cortina de fumaça, eu fico muito confusa, porque, tipo, esse governo literalmente foi eleito com esse pensamento conservador. Se não fosse esse pensamento conservador, o governo não teria sido eleito. Então, tá dentro do projeto deles, não é só uma cortina de fumaça, sabe? Foi a exato. própria mamadeira de piroca. Muitas pessoas votaram nele porque falaram, ai, senão ele vai transformar minhas meninas em menino. Tipo, basicamente toda a questão da, entre aspas, ideologia de gênero, que é um conceito bem tosco, enfim, é do jeito que ele é utilizado, né? Pelos reaças e tal. Foi o que ganhou as eleições pro Bolsonaro, velho. Sério, eu panfletando nas ruas, eu falando com as pessoas na rua. O que eu mais via de pessoas que iam votar nele foram pessoas
que eram, tipo assim, mais velhos, tinham filhos e estavam genuinamente preocupados com o Haddad transformar o menino dele, ou dela, enfim, em menina e a menina em menino, saca? Em fazer o menino ficar com o menino e a menina ficar com a menina, porque pra família tradicional brasileira isso é, tipo assim, o ápice da pior coisa que pode acontecer, saca? Tipo, meu Deus do céu. Então, tipo, a gente que já entende um pouco mais disso e sabe o quanto esses estereótipos têm essa noção, né? Enquanto feministas e pessoas que estudam esse tipo de coisa, ou às vezes pessoas LGBTs e tal, já tem a noção de que, foda-se esses estereótipos, saca? A gente quer ser quem a gente é, etc, etc. Mas essas pessoas não, Tem muita gente que é 100% assim, a vida baseada nisso, sabe? Tem a vida baseada nisso e, tipo, não consegue conceber um mundo em que o menino viraria menina, a menina viraria menino, tipo assim. E aí eu não tô nem falando apenas em questões de crianças ou pessoas trans, assim, porque, claro, isso aí é o que elas imaginam, né? Que é totalmente, tipo, a pessoa passar a se identificar com aquele gênero, aquele... Enfim, toda essa noção de que, ai, meu Deus, esses esquerdistas vão transformar o sexo ou o gênero do meu filho. Mas, tipo, cara, é tipo um verdadeiro medo pra essas pessoas, saca? Porque a vida delas foi tão construída nesses estereótipos que elas literalmente não conseguem pensar em um mundo em que seja ok, por exemplo, sim, a sua filha não digo nem ser um menininho, né, o Haddad que vai transformar ela em menino, mas enfim. Mas, tipo, sua filha gostar de coisas masculinas, né, ditas masculinas. Ou sua filha gostar de meninas, que também é uma coisa dita masculina, né? Só homens podem gostar. Ou seu filho gostar de meninos, né, que é uma coisa feminina. Tipo assim, cara, isso dá um bug total na cabeça dessa galera, sério. É total o que fez, grande parte do que fez o Bolsonaro ganhar essas eleições, sabe? Pra essa galera mais conservadora, pra essas pessoas da família tradicional brasileira, tipo, é um grande choque, sabe? Tudo isso que a gente tá falando aqui sobre construção de gênero e tal, eles realmente não enxergam assim, né? Porque eles enxergam só como, tipo, mulher é assim, homem é assim. Ponto final. Já que o gênero tá tão... O Bolsonaro se elegeu justamente em cima desse medo de algo irracional, né? De algo que na verdade não existe, da mesma forma como o fantasma do comunismo e tudo mais, que é uma madeira de piroca. Então, né? Enfim, eu acho que foi tudo isso, a gente já falou aqui por muito tempo, porque é um tema muito extenso, velho, é um tema muito complexo. Exatamente. E só de contos de fada, por exemplo, daria pra fazer só um episódio, porque só disso também. Porque tem muitas pessoas que hoje em dia estudam essas representações, né, nos contos de fada, fazem essas comparações entre os mais antigos e os mais atuais, então tem muito assunto, assim. Já ouvi falar de várias pessoas de comunicação que estudaram isso em TCC, em pesquisa e tudo mais. E para terminar o episódio, eu gostaria de indicar o livro da Simone de Beauvoir, que é um clássico, né? O Segundo Sexo, para quem... Enfim, é um livro um pouco mais complicado de ler, como eu até comentei, acho que no primeiro episódio, né? Mas assim, velho, se você quer entender mais sobre essa construção do ser homem e do ser mulher, né? Principalmente do ser mulher, que é o que ela fala, de como a mulher foi construída de uma forma, a categoria mulher, né, foi construída de uma forma opressora e escrota, e quem criou a noção do que é ser mulher através da nossa biologia, né, utilizando nossa biologia, mas quem criou essa noção foi os homens, para nos colocar numa posição de inferioridade, quem construiu todo o conceito de como é ser uma mulher e como é ser um homem, foram os homens, né, no fim das contas. E ela mostra bem isso, assim, no livro dela. Ela faz toda uma análise, tanto que os primeiros capítulos são todos sobre biologia e tal, e ela sempre chegando a essa mesma conclusão, saca? De que nada na nossa biologia dita que a mulher vai ser inferior, saca? Quem colocou isso, quem deu esse significado para isso foram os homens que quiseram utilizar essa biologia como uma forma, né, como uma desculpa para nos oprimir, para nos colocar no lugar de inferioridade. Então, tipo, nossa, é um livro muito, muito foda, sério, tipo, é um pouco difícil e ele é bem longo, tanto que tem aquele que são... Tem parte 1 e parte 2. São 2 volumes, tem um que é junto, mas tem o que a gente tem, por exemplo, são 2 volumes, volume 1 e volume 2. E aí, por isso mesmo, né, porque ele é bem longuinho, tipo, um tem 500 e poucas páginas e outro tem 300 e poucas páginas,
E não é uma leitura muito, muito simples. Mas assim, velho, se você já tiver um pouco mais, sabe, já tiver entendendo um pouco mais essas questões de gênero, cara, é um clássico que vale a pena, saca? Pra gente compreender essa construção do ser mulher e do ser homem, que é tão uma coisa que a gente precisa entender tanto quando a gente tá falando de feminismo, sabe? Se a gente quer acabar com isso. E se você é uma pessoa que não tá, sei lá, que tá começando e tal, lá no site no Medium do QG Feminista tem uma parte que é só sobre gênero também, se você quiser ir estudando, não necessariamente querer, né, já entrar na Simone de Beauvoir e tal. E várias outras autoras que tratam desse assunto, assim, mas se eu puder fazer uma indicação, é porque eu li recentemente também, eu terminei de ler no início desse ano. E olha que eu tinha começado, tipo, em agosto do ano passado, assim, então foi um bom tempo ali com esses 2 livros. E, cara, Sim. valeu muito a pena, sério, tipo... Eu ainda nem comecei a ler, mas leiam, assim. pretendo esse ano ainda. Tenho que indicar mesmo. Eu vou indicar também um livro que eu tô lendo agora, que é Vox, que é uma distopia. Enfim, as pessoas estão comparando bastante com o conto da Aya ultimamente. Mas eu achei bem diferente. Tem um pouquinho de semelhanças, mas o Vox ele é sobre. Inclusive tá aqui no lado que é uma distopia onde as mulheres podem falar apenas 100 palavras por dia. Se eu não me engano, é 100. Acho que é 100. Então elas têm tipo um contador no pulso que controla tipo quantas palavras elas podem falar, justamente, né, para toda essa dominação. Teve toda uma questão de um golpe de Estado, daí tem um governo super religioso. Nesse quesito é parecido assim com o conto da Aya, mas a dominação é de uma forma diferente, né? Enquanto o conto da Aya vai falar mais sobre a parte biológica e sexual por causa dos filhos, né? De ter filhos e tal. O Vox é mais sobre a linguagem, assim, tipo, sobre como é importante a gente falar mesmo e não ser passiva, e daí, tipo, tanto que, né, o governo restringe isso das mulheres, então, tipo, obviamente tem um motivo para isso, né, tem um motivo, fora isso, claro, né, esse governo também tira todas as mulheres dos trabalhos, elas têm que ficar em casa, tem várias questões. Eu ainda tô no comecinho, tô, tipo, nem na página 100 ainda, então eu não posso falar tanto, mas é uma premissa bem interessante e eu acho que vai ter filme também, pelo que eu ouvi falar. Então, recomendo. Massa, velho. Parece muito massa. Quero ler também. Mas enfim, gente, essas foram as indicações e espero que vocês tenham gostado do episódio e que vocês continuem ouvindo. Fica o lembrete para nos seguir nas redes sociais, no Medium e no Instagram, onde a gente divulga no Medium. A gente vai sempre fazer um texto sobre o episódio, colocando todas as indicações lá. E no Instagram a gente está sempre fazendo posts relacionados ao episódio mais recente e divulgando quando sai um novo episódio. Gente, fiquem de olho nas redes sociais, porque a gente usa bastante para complementar essas coisas que a gente falou aqui nos episódios. Então, para colocar mais informações, ou então para explicar um pouco melhor, às vezes, e tal. Tipo, também comentem sempre se vocês acharam que ficou bem explicadinho os conceitos e tal, que vocês conseguiram entender. Se vocês querem que a gente fale mais sobre uma coisa ou outra coisa. Se vocês quiserem também, assinem a nossa newsletter. É isso, gente. É verdade, também tem a newsletter. Então, muito obrigada por ouvirem até aqui. Isso aí, obrigada. Foi um conteúdo pesado e bem... É uma coisa bem teórica e bem foda, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido bem sobre o livro, né, da Dork. Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.